Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Você já ajudou o projeto da Web Rádio Ecoar? Ainda não? Então aproveita para fazer isso agora. Aqui na descrição do vídeo tem a chave Pix e o número da conta bancária onde você vai poder participar. Faz isso, deu ali R$20 ou quanto seu coração tocar e no dia 11 de maio eles vão estar sorteando uma Alexa. Eu já fiz a minha participação. Eu espero que você também faça a sua. Eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço muito especial a você que deixa aqui o seu comentário na descrição do vídeo, pelo WhatsApp. Eu quero mandar um abraço muito especial para a Nazaré Paixão, o Gilmar Bastos, também para o Alan Diniz, a Elizabeth e o Joel do Socorro. Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs, pelo carinho, pelas orações e por estarem sempre aqui no canal Vocacionados. Se você está chegando aqui pela primeira vez, aproveita para se inscrever, habilitar as notificações, deixar o seu curtir, comentar e compartilhar em suas redes sociais. Agora eu rodo a vinheta, na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: durante o terceiro ano do reinado de Beltsazar, eu, Daniel, tive outra visão depois da primeira. Daniel capítulo 8, versículo 1. A visão de Daniel capítulo 8 é uma das mais intrigantes e desafiadoras para os estudiosos da Bíblia. A visão apresenta um carneiro e um bode que lutam entre si, seguidos por uma interpretação que envolve um tempo, tempos e metade de um tempo, e 2.300 dias. Lembrando que foi preciso que o Senhor enviasse até Daniel um anjo para lhe fornecer a interpretação. Você já leu Daniel 8? Você lembra qual foi o anjo designado por Deus para ir até Daniel e ajudá-lo? Sim? Não? Então, depois de assistir o vídeo de hoje, você vai abrir a sua Bíblia no capítulo 8 de Daniel e descobrir qual era o nome deste anjo. O anjo disse a Daniel que a visão se referia a um tempo distante, no futuro. Ele também explicou que o carneiro representava o Império Medo-Persa e o bode o Império Grego liderado por Alexandre o Grande. O anjo ainda explicou que a luta entre o carneiro e o bode representavam assim as guerras entre estes dois impérios. Só após o ataque devastador do chifre pequeno é que foi anunciado que o santuário assim seria purificado. A compreensão desta mensagem requer a consideração de que a purificação do santuário mencionado em Daniel 8,14 corresponde ao juízo retratado em Daniel 7, 9 a 14, que afirma que o juízo ocorre no céu e, portanto, no santuário celestial. Enquanto Daniel capítulo 7 apresenta a intervenção de Deus e a sua relação com os assuntos humanos sobre uma perspectiva judicial, Daniel capítulo 8 descreve o mesmo evento sobre a perspectiva do santuário. E assim como o santuário terrestre foi moldado de acordo com o modelo celestial para ilustrar os amplos desdobramentos do plano de salvação, os pecados confessados pelos pecadores que aceitaram a Jesus como seu Salvador foram transferidos para o santuário celestial, assim como ocorria com os pecados do povo de Israel arrependidos no tempo do santuário terrestre. E como no dia da expiação terrestre os pecadores sobreviviam graças à morte de animais que simbolizavam a morte de Jesus, no santuário celestial é o sangue do próprio Jesus que nos permite sobreviver ao juízo. Portanto, a purificação do santuário celestial, descrita em Daniel 8,14, é o cumprimento do serviço terrestre de Levítico capítulo 16. Por fim, o anjo explicou que as 2.300 tardes e manhãs mencionadas na visão se referiam a um período de 2.300 anos. E entender que essa é a interpretação correta para esta profecia é fundamental para entendermos o significado da visão de Daniel capítulo 8. Se o caminho para entender esta profecia enveredar por outro caminho, a profecia vai ficar sem sentido e vamos acabar perecendo por falta de conhecimento ou por estar crendo em uma interpretação equivocada. O período de 2.300 anos desta profecia passa a ser calculado a partir do momento em que a visão foi dada até o tempo em que o santuário celestial seria assim purificado. Essa interpretação é importante porque ajuda a fornecer uma perspectiva histórica mais ampla. E uma interpretação correta destes eventos tem implicações significativas para a compreensão da história e do plano divino para a humanidade. E para entender melhor a interpretação dos 2.300 dias, é necessário entender e analisar o contexto histórico em que Daniel viveu.
A visão foi dada a Daniel no terceiro ano do reinado do rei Beltesazar, que governou Babilônia de 556 a.C. até a sua queda em 539. Nessa época, a Babilônia havia se tornado uma potência mundial, tendo conquistado o reino de Judá e levado assim os seus habitantes cativos para a Babilônia. Foi durante o cativeiro na Babilônia que Daniel recebeu esta visão. Daniel capítulo 8, portanto, é uma continuação da visão apresentada no capítulo anterior. E nessa visão, Daniel viu 4 grandes animais que representavam 4 impérios mundiais sucessivos: o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Já o 4º animal da profecia representava um império terrível e diferente de tudo que já havia sido visto antes, e que muitos estudiosos consideram ser assim uma referência ao Império Romano. E é exatamente assim que eu acredito, pois todos os fatos e dados históricos nos levam a esta conclusão. E já que a profecia fala de períodos de tempo e eventos que aconteceriam até o desfecho final da profecia, que seria a purificação do santuário celestial, é preciso ter um início. Por isso que devemos começar a contar este período a partir do ano 457 a.C., quando o rei Artaxerxes permite que os judeus retornassem a Jerusalém para reconstruir o templo. Esse evento marcou o início da restauração e adoração a Deus pelos judeus, e é considerado um marco importante na história bíblica. Então, fazendo uma conta rápida, este período terminou no ano de 1844 da nossa era, quando tem início assim o ministério sacerdotal de Jesus no santuário celestial, começando a purificação, inaugurando assim o período do juízo investigativo. O cumprimento desta profecia marcou o início do período de preparação para a segunda vinda de Cristo. E é aqui que eu preciso deixar claro que nem todos os estudiosos da Bíblia concordam com essa interpretação. Alguns argumentam que a referência aos 2.300 dias não se aplica a um período de tempo literal, mas sim a um período simbólico, que se refere à duração da dominação dos impérios mundiais antes do estabelecimento do reino de Deus. Outros sugerem que a interpretação correta da profecia ainda não foi totalmente compreendida e que é preciso continuar estudando para se chegar a uma conclusão definitiva. Independentemente da interpretação que você crer, aqui eu estou deixando explícita em qual interpretação da profecia de Daniel capítulo 8 eu creio. Os 2.300 dias, anos de Daniel 8, são importantes do ponto de vista histórico, pois nos traz a compreensão, através da história, do plano divino para a humanidade. Essa profecia, portanto, fornece uma perspectiva histórica mais ampla dos acontecimentos, nos ajudando a entender como Deus trabalhou através dos impérios mundiais para cumprir os seus propósitos. E Paulo, em Hebreus capítulo 9, 23 a 28, compara o ministério de Cristo com o do santuário terrestre, demonstrando a superioridade do sacrifício de Cristo em relação aos sacrifícios oferecidos no santuário terrestre, e afirma que o santuário terrestre era apenas uma cópia do verdadeiro santuário celestial, que não podia realmente remover o pecado humano, mas apenas apontava para o sacrifício que Cristo realizaria uma vez por todas em nosso favor. Por este motivo é que Paulo também afirmou que a vinda de Cristo trouxe uma nova aliança, superior à antiga aliança que havia sido estabelecida no Antigo Testamento. A morte de Cristo foi necessária para a remissão dos pecados e a sua segunda vinda trará a salvação para aqueles que o esperam. A superioridade do sacrifício de Cristo em relação aos sacrifícios oferecidos no santuário terrestre está em sua eficácia. Seu sacrifício foi realizado uma única vez e é suficiente para perdoar todos os nossos pecados, pois ele foi o sacrifício perfeito, sem mancha ou pecado, e o seu sangue é capaz de purificar a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Foi para este ministério de Jesus no santuário celestial que a profecia de Daniel capítulo 8 apontava, o que significa que a profecia trata da proximidade da salvação em Cristo Jesus para todos aqueles que aceitarem o sangue de Jesus para a remissão dos seus pecados. Pense nisso, leia sua Bíblia e que Deus nos abençoe. Este conteúdo também está na web rádio Ecoar. Aproveita para se inscrever em nosso canal, habilitar as notificações, deixar o seu gostei, comentar e compartilhar em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir a todo mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.